Antes de começar a resolver a inequação, vou então determinar o domínio. Bom, o domínio desta inequação, ok? Portanto, x pertence a R, tal que... O que é que tem de acontecer? Temos aqui denominadores, por isso vamos garantir que este x é diferente de zero, porque está em denominador. E também vamos garantir que x ao quadrado menos 2, x ao quadrado menos 2 tem que ser diferente de zero, ok? Bom, isto está esclarecido relativamente a x, x diferente de zero, e vamos esclarecer agora esta condição relativamente à variável x também. Bom, podemos aqui fazer uma pequena simplificação, portanto, ter x ao quadrado menos 2 diferente de zero é o mesmo que ter x ao quadrado diferente de 2, é como se este menos 2 passasse para o segundo membro, e depois vamos pensar o que é que eu tenho de garantir aqui relativamente à variável x para x ao quadrado ser diferente de 2. Bom, isto é equivalente a ter x ao quadrado diferente de 2, é equivalente a ter, vou até escrever aqui à frente por uma questão de espaço, x diferente tem que ser diferente de raiz de 2, porque reparem, se eu colocar a raiz de 2 ali no lugar do x, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, então não tornava verdadeira esta condição. Por isso eu tenho que garantir que x é diferente de raiz de 2, para x ao quadrado também ser diferente de 2, ok? E, ao mesmo tempo, e pela mesma razão, x tem que ser diferente de menos raiz de 2. Ok? Bom, temos então que x é diferente de 0, de menos raiz de 2 e de raiz de 2. É o nosso domínio, para já, ok? Para já não, é o nosso domínio R, exceto menos raiz de 2, 0 e raiz de 2. Ok? Bom, e agora vamos dar início à resolução da inequação. Para isso, vamos passar tudo aqui para o primeiro membro, procurando obter 0 no segundo membro e uma única fração aqui no primeiro membro para passarmos à tabela de sinais, ok? Que permite organizar melhor aqui a inequação. Então, menos 1 menor ou igual a 0. Agora vamos igualar todos os denominadores. Portanto, este menos 1 é o mesmo que estar menos 1 sobre 1. Vou multiplicar então aqui esta fração por x ao quadrado menos 2. Esta vou multiplicar por x. E aqui vou multiplicar por x vezes x ao quadrado menos 2. E assim ficamos com o mesmo denominador em todas elas, ok? Vamos já colocar aqui o denominador. Então vai ficar x ao quadrado menos 2. Vou multiplicar então x mais 2. Temos de multiplicar também no numerador, ok? O x ao quadrado menos 2, vou multiplicar também lá em cima. X ao quadrado menos 2, mais... Agora este x vai multiplicar com o 3x, fica logo 3x ao quadrado, menos... E agora aqui ficamos com x vezes x ao quadrado menos 2, ok? Menor ou igual a 0. Bom, e agora vamos fazer aqui as distributivas. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. X vezes menos 2 dá menos 2x. 2 vezes x ao quadrado dá mais 2x ao quadrado. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 3x ao quadrado. Menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao cubo. Mais 2x. Ok? Tudo a dividir por x vezes x ao quadrado menos 2. E aqui menor ou igual a 0. Bom, x ao cubo menos x ao cubo dá 0. 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Menos 2x mais 2x também dá 0. E depois fica menos 4. 5x ao quadrado menos 4 a dividir por x ao quadrado menos 2 menor ou igual a 0. Bom, é a partir daqui que avançamos então para a tabela, ok? Vamos fazer aqui uma tabela de sinais que nos ajuda a perceber melhor quando é que este quociente é menor ou igual a 0, portanto, ou negativo ou nulo. E reparem que nós podemos evitar a tabela em algumas circunstâncias. Por exemplo, imaginem que eu aqui em vez de ter 5x ao quadrado menos 4, tinha 5x ao quadrado mais 4. Eu tinha a certeza que o numerador era sempre positivo, porque o x ao quadrado no mínimo dava 0. 5 vezes 0 também dava 0, mas como estou a somar 4, dava sempre positivo, de certeza. E por isso, para este quociente dar menor do que 0, teria que, ou menor ou igual,
iria trabalhar a condição que este denominador teria que ser negativo, porque em cima já sabia que era mais, em baixo teria que ser menos, para dar menor do que zero, ok? Bom, mas neste caso nós não temos essa garantia, portanto só poderemos fazer isso se tivermos a certeza que ou é sempre positivo ou é sempre negativo, não é? Poderíamos então evitar a tabela, mas também se a fizéssemos nessas circunstâncias não havia problema, ok? Bom, estas tabelas de sinais, a estrutura é sempre a mesma, que eu vou aqui apresentar, ok? Portanto, na primeira linha vamos colocar então os valores da variável x. Na segunda linha vamos colocar o numerador, que neste caso é 5x² menos 4. Na terceira linha vamos colocar o denominador, que é x vezes x² menos 2. E na última linha colocamos a expressão que aqui temos. Eu vou-lhe chamar Q de quociente, ok? Este Q representa esta expressão aqui, ok? E agora vamos completar o resto da tabela, só um bocadinho, o resto da tabela com os zeros do numerador e denominador e, se eventualmente não coincidirem com esses zeros, os valores aqui que não pertencem ao domínio também entram aqui para a tabela, ok? Tudo entra aqui para a tabela, os valores que não pertencem ao domínio e os zeros do numerador e denominador. Muitas vezes o que acontece é que os zeros do denominador irão coincidir com os valores que determinamos ali no domínio, ok? Como é aqui o caso. Bom, então, de menos infinito a mais infinito, o que nós temos de fazer é então agora determinar os zeros do numerador e denominador. Eu vou fazer aqui neste cantinho, ou aqui por baixo, talvez, tenho aqui mais espaço. Ou então fazer aqui os zeros de 5x² menos 4 igual a 0. Fica 5x² igual a 4. Fica x² igual a 4 sobre 5. Fica x igual a mais ou menos raiz de 4 quintos, ok? Que dá x igual a mais ou menos, raiz de 4 dá 2, sobre raiz de 5, ou seja, x igual a mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 5. O que eu fiz aqui foi racionalizar, ou seja, multipliquei por raiz de 5 no numerador e denominador, ok? Então temos mais e o menos 2 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, no total temos 2 raiz de 5 sobre 5, o menos 2 raiz de 5 sobre 5, o raiz de 2, o menos raiz de 2 e o 0, ok? O 0 porque não pertence ao domínio. Reparem que se eu fizesse os zeros do denominador, bom, iria obter os valores que eu obtive aqui que não pertencem ao domínio, não era? Reparem que ao resolver esta condição, vamos fazer só aqui uma pequena simulação, ficaria então da seguinte forma: x² menos 2 igual a 0, aplicava a lei do anulamento do produto, ficava x igual a 0, ou x² menos 2 igual a 0, que daria então x igual a 0, ou, e daqui iria sair mais ou menos raiz de 2. O menos 2 passa para o segundo membro, depois aplica a raiz e ficava x igual a mais ou menos raiz de 2, ok? Que eram os valores que já tínhamos ali então que não pertencem ao domínio. Bom, temos de ver qual deles é o menor de todos, porque eles têm que entrar aqui por ordem, ok? Bom, e o menor de todos é o menos raiz de 2. Podem comparar na calculadora o menos raiz de 2 com o menos 2 raiz de 5 sobre 5, para ver qual é o menor, ok? Eu vou começar então aqui com o menos raiz de 2. Menos raiz de 2, depois vem o menos 2 raiz de 5 sobre 5, ok? Eles têm que entrar por ordem, aqui crescente. Depois vem o 0, depois vem o 2 raiz de 5 sobre 5 e finalmente vem o raiz de 2, ok? O raiz de 2, que é aqui o maior de todos. Bom, agora vamos preencher então esta linha do 5x² menos 4. Temos duas formas de fazer isto. Podemos fazer uma análise gráfica aqui. Nós temos uma ideia, temos aqui uma expressão quadrática. Portanto, o gráfico será uma parábola. Tem a concavidade voltada para cima porque está aqui o 5. Por isso sabemos que tem este aspecto.
como sabemos aqui os zeros, que é então o menos 2, é aqui menos 2 raiz de 5 sobre 5 e o 2 raiz de 5 sobre 5, e vemos perfeitamente então se tem a concavidade voltada para cima, entre os zeros é negativa, à esquerda deste zero positiva e à direita deste positiva. Portanto, mais, aqui menos, mais. Aqui nesta abordagem gráfica, ok? Poderíamos substituir por valores em cada um destes intervalos e fazer as contas, ok? Poderíamos fazer isso perfeitamente. Portanto, um valor aqui, para descobrir se aqui era mais ou menos, um valor à esquerda do menos raiz de 2. Podia substituir, por exemplo, por menos 3. O menos 3 está aqui deste lado. Vinha substituir aqui por menos 3, iria ver que dava positivo, colocava aqui um mais. Bom, x vezes x ao quadrado menos 2 anula-se em menos raiz de 2 em 0 e em raiz de 2. Ok? Foi os zeros que deram aqui, de x ao quadrado menos 2 igual a 0, deu estes 3 zeros. Menos raiz de 2, 0 e raiz de 2. Bom, neste caso também podemos fazer uma abordagem gráfica, mas podem utilizar a calculadora, porque esta é uma função de terceiro grau, um polinómio de terceiro grau, portanto vai ter este comportamento, ok? Mas tem sempre a solução de substituir por valores. Bom, mas podem também utilizar a máquina, vem a função, tem este comportamento, então o primeiro zero que aqui aparece atrás da função é negativa, depois entre os dois zeros é positiva, está aqui acima do eixo das abscissas, não é? Positiva entre os dois primeiros zeros, depois entre o segundo e o terceiro zero é negativa, é aqui, e à direita do terceiro zero já é positiva novamente. Bom, e agora vamos ver os sinais. Mais a dividir por menos dá menos, positivo a dividir por zero dá sem significado, mais a dividir por mais dá mais, zero a dividir por mais dá zero, menos a dividir por mais dá menos a dividir por zero dá sem significado, menos a dividir por menos dá mais, zero a dividir por menos dá zero, positivo a dividir por negativo dá negativo, positivo a dividir por zero sem significado, positivo a dividir por positivo dá positivo. O que é que nós queremos descobrir? Onde é que é menor ou igual a zero? Então vamos à nossa tabela, ver onde é que é negativo ou zero. Ora, negativo é aqui, de menos infinito até aqui é este valor menos raiz de 2. Este menos raiz de 2 não entra, porque eu tenho aqui sem significado. Depois daqui, aqui tenho zero, portanto também incluo na solução até aqui. Aqui é zero e aqui é negativo, mas eu quero menor ou igual a zero, portanto incluir também o zero. Depois aqui tenho também o zero e até aqui este negativo. Também incluir isto na minha solução. E depois já não tenho mais. Aqui é sem significado, aqui é positivo, não interessa. Eu quero saber onde é que é menor ou igual a zero. Bom, então a solução é dada por, vou agora ver aqui, de menos infinito até menos raiz de 2. De menos infinito aberto até menos raiz de 2 aberto, no menos raiz de 2, ok? Está aqui sem significado, nem sequer pertence ao domínio. Depois de menos 2 raiz de 5 sobre 5 fechado, porque no menos 2 raiz de 5 sobre 5 dá 0. Portanto, vamos reunir aqui com fechado de menos 2 raiz de 5 sobre 5 até 0 aberto, ok? Aquele 0 que está ali, mas aberto, porque neste 0 é sem significado, ok? A reunir com 2 raiz de 5 sobre 5, fechado aqui novamente, 2 raiz de 5 sobre 5, até raiz de 2 aberto, ok? No raiz de 2 é aberto porque está aqui sem significado. Bom, e esta será então a solução desta inequação.